determinada emoção, essa emoção ela está sinalizando para mim alguma coisa. Ou seja, a emoção, quando ela vem no meu sistema, na minha fisiologia, ela está trazendo para mim uma mensagem. E a gente precisa escutar essa mensagem para que, através dessa mensagem, ou seja, através da mensagem que eu vou escutar, eu consiga decifrar quais são os códigos, o que é essa emoção quer de mim. Então, o terceiro passo é: seja curioso em saber sobre o que a mensagem quer falar para você. Então, por exemplo, lembra que a gente pode mudar os nossos estados emocionais? Eu falei disso bastante sobre os episódios dos Sementes anteriores. Você que está aqui pela primeira vez e você, por algum acaso, não conseguiu assistir os episódios anteriores dos Sementes do Sucesso, onde eu falo sobre muitas ferramentas de mudança de estado, de afloração das emoções, de cuidar da tua mente, de chegar mais próximo dos teus objetivos e por aí vai, tá? Esses outros episódios estão lá no meu canal do YouTube. Então, ao final desta live, você pode ir lá e assistir desde o episódio 1 até o último episódio, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre o terceiro passo. Anota aí, tá, gente? Vai anotando, porque agora vai ter algumas perguntas que eu vou te ensinar a você fazer para você mesmo, para que você se sinta mais curioso com relação à sua própria emoção. Então, quando aquela determinada emoção chega até você, então você tem que ser curioso com o que aquela mensagem está lhe oferecendo. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode mudar o nosso estado interno, né? Ensinei várias ferramentas nos episódios anteriores. Então, se você se colocar num estado mental de curiosidade, de aprender algo, naquela vontade genuína de você aprender algo, automaticamente isso vai constituir um padrão de interrupção, certo? Daquela emoção que você está sentindo, e você vai poder descobrir muita coisa a respeito daquela emoção. Então, por exemplo, vamos supor que você está ansioso. Tô muito ansioso, Robério. Neste momento, você tem que se fazer questionamentos, tem que se tornar curioso com essa ansiedade. Por exemplo, o que é que essa ansiedade ela quer me dizer? Qual a mensagem que ela quer me passar? Lembra que eu falei para vocês que toda emoção, quando ela aparece no meu sistema, ela está me chamando para agir. Ela está me chamando para uma determinada ação. Muitas vezes as pessoas elas não sabem qual emoção ou qual ação elas devem tomar para poder resolver aquele problema. Por exemplo, você está muito irritado. Significa dizer que existe uma parte sua no teu inconsciente que está irritado. Ela não está sendo suprida. E ela precisa ser suprida. Quando você está irritado, por exemplo, a partir do momento que você parte para suprir aquela partezinha que está irritada, automaticamente o que é que vai acontecer? Você vai conseguir identificar qual é a necessidade daquela parte da irritação e você vai conseguir resolver isso. No momento que você consegue resolver isso, você está eliminando naquele momento aquela irritação. Então, você precisa se fazer curioso para você poder decifrar e descobrir qual é a mensagem que aquela tua mente está buscando de você. E eu separei aqui 4 perguntas que você pode fazer para você mesmo no momento que você está no padrão, ciclando naquela determinada emoção. Então, por exemplo, no momento que você está sentindo aquela determinada emoção, você pode se perguntar assim, vai anotando, hein? Anota aí a primeira pergunta que você pode fazer para quebrar o padrão daquele ciclo emocional. Por exemplo, o que eu quero realmente sentir? No momento que você faz essa pergunta para você coloca em xeque o padrão emocional que você está sentindo. Então, por exemplo, ao começar a sentir uma emoção, se você pergunta, peraí, será que eu estou realmente zangado? Será que eu estou realmente magoado? Ou será que eu só estou chateado? Será que eu só estou desapontado? No momento que você quebra aquele padrão emocional, aquele ciclo de pensamento da emoção, você começa a ir para outro estado. Ou seja, você começa a ter uma melhoria naquela situação. Por exemplo, se você se sente solitário, curioso,
em algum momento você pode questionar: será que eu estou solitário? Ou será que eu só estou me sentindo agora um pouco isolado? Ou será que eu estou me sentindo assim porque não tem ninguém ao meu redor? Porque perceba que quando você muda o teu vocabulário, falei sobre isso ontem, você diminui o peso que você traz sobre você em cima daquela determinada emoção. Então, sinta-se curioso com as emoções que você está sentindo. Uma outra pergunta que você pode fazer para quebrar esse padrão é: em que eu teria que acreditar para me sentir da maneira como venho me sentindo? Perceba que quando você percebe a emoção que você está sentindo, aquela emoção ela é proveniente daquilo que você acredita. Falei isso nos primeiros episódios do Semente. Lembra do ciclo das emoções, né? Eu penso, aquele pensamento se transforma em ação, em uma crença, aquela crença se transforma em ação e aquela ação vai moldando aquilo que eu penso. Porque a emoção, as nossas crenças, elas são formadas pelo processo de repetição e pelo processo da emoção. No momento que você se pergunta assim, em que eu preciso acreditar para me sentir da maneira como venho me sentindo? Quando você faz essa pergunta, você não está mais atrás da emoção em si. Você está atrás do porquê que você está sentindo aquela emoção. Entendeu? Por exemplo, esses dias eu me peguei um pouco confuso, né? Com relação a como poderia ser o meu futuro daqui a um tempo. Eu tenho 2 empresas. Nessas 2 empresas eu tenho várias pessoas que dependem financeiramente, economicamente das 2 empresas. Por algum momento eu, Robério, me senti um pouco fragilizado com a situação que podia acontecer. Então, na realidade, eu me perguntei: rapaz, em que eu precisaria acreditar para eu estar pensando nisso? E automaticamente veio a resposta para mim. Olha, você deveria estar pensando ou que você vai quebrar, ou que o Brasil não vai se recuperar, ou que isso vai demorar muito para passar e você não vai poder retornar às atividades das suas 2 empresas. No momento que eu descobri que, na realidade, eu estava acreditando em uma coisa que não estava na minha mão, o que é que aconteceu? Eu quebrei aquele padrão emocional que eu estava sentindo. Então aquela angústia, aquela insegurança que eu estava sentindo, eu mudei o foco e aquela emoção foi embora. Lembra, isso é treino, não é da noite para o dia. Você vai ter que precisar fazer a primeira vez, depois vai ter que fazer a segunda vez, a terceira vez, até você conseguir mudar o teu padrão mental. No momento que eu percebi que realmente eu estava ciclando numa coisa que não fazia sentido eu ciclar, aquela emoção que eu estava sentindo passou. E aí eu foquei em quê? Naquilo que estava na minha mão fazer. Então eu fui fazer um planejamento estratégico das minhas empresas, eu fui buscar uma forma de vender algum produto lá naquela minha outra empresa de desenvolvimento de software, eu contactei algumas pessoas que poderiam querer os meus recursos, os serviços da empresa. Então, ao invés de eu ficar ciclando no futuro, eu passei a ciclar no presente, porque no presente é a solução dos problemas que você gera para o futuro, tá bom? Então, a terceira pergunta: o que eu estou disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? Exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Quando você começa a gerar uma emoção de insegurança, de desespero, de angústia, de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, você está gerando em você alguma coisa no futuro, geralmente, tá? As inseguranças, os medos, as ansiedades, elas não acontecem no presente. Ninguém está ansioso porque está assistindo essa live. Não. Se você está ansioso por quê? Porque tem alguma coisa no seu futuro que você está delineando dentro da sua cabeça que está trazendo para você essa emoção de insegurança. A partir do momento que você sai lá do futuro e começa a descobrir ações no presente, no agora, que você tem para fazer, você se desconecta desse padrão. E se desconectando desse padrão mental, aquela emoção que estava vinculada a esse padrão mental, ela também vai embora, certo? Então, fazer esse tipo de pergunta: o que é que eu estou disposto a fazer? Qual a solução eu estou disposto a criar agora para dominar a situação, para eu tirar aquela emoção de dentro de mim, para eu mudar o foco daquela emoção? É também uma pergunta bastante poderosa. E a outra pergunta é: o que eu posso aprender com isso? Gente, para ser sincero, eu vou falar um negócio para vocês. Toda emoção que eu sinto,
A primeira pergunta, isso aqui já está no automático em mim. A primeira pergunta que eu faço é: qual aprendizado eu estou tendo que ter? Qual aprendizado eu estou merecendo ter? Entendeu? Porque imagina o seguinte, ó. Eu vou voltar no caso da ansiedade, tá? Muitas vezes, quando você está ansioso, já expliquei, né? A ansiedade é algo do futuro. Está faltando em você algumas ferramentas, alguns recursos internos para que você saia daquele ciclo e te leve para um ciclo de segurança. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a insegurança ela está reinando. Ou seja, não tem ninguém no mundo que saiba o que é que vai acontecer. Ah, será que a cloroquina vai funcionar? Ah, será que nós vamos sair mais rápido ou menos rápido do processo de confinamento? Ah, será que a gente deve voltar logo para as pessoas não morrer de fome? Ou a gente deve segurar um pouco? Ninguém tem essas respostas, né? Verdadeiramente. Ninguém tem isso. Então a insegurança, quando a gente não tem umas respostas concretas, racionais, diretas, claras, isso gera em nós um padrão de insegurança. Então quando você pergunta para você mesmo assim, ó, o que eu tenho para aprender com essa emoção? Tudo bem, eu estou ansioso. Ansiedade, o que é que você quer me ensinar com isso? No momento que você se pergunta isso, gente, a tua mente, ela vai te trazer uma resposta. Acredita nessa resposta. As pessoas, às vezes, fazem perguntas para elas mesmas e elas não conseguem escutar a voz que fala com ela, aquele diálogo interno. E como é que Roberto, me ensina então a escutar essas respostas? Como que eu escuto essas respostas? Assim, ó. É muito simples, muito rápido e muito direto. Você vai fazer uma pergunta, você está com medo, certo? Vamos supor que você está com medo. Você está inseguro, você está ansioso. E aí você faz a pergunta do tipo assim, ó. O que eu tenho para aprender com isso? A primeira resposta que vier à sua mente é a resposta. Entendeu? Você vai fazer a pergunta. A primeira resposta que você sentir lá no seu coração, lá dentro, essa é a resposta. Por exemplo, eu pergunto, eu estou ansioso, o que é que eu tenho para aprender com isso? Aí a mente vem, olha, você está ansioso porque você não sabe como é o seu futuro. Você não sabe se a sua empresa vai passar por esse processo. Tá, mas o que é que eu tenho para aprender com isso? Eu ampliei a pergunta. Bem, que talvez você queira aprender é como você... Perceba que a pergunta é para uma solução. Então a resposta também é solucionadora. Bem, então descubra uma maneira de fazer a sua empresa durar. Então no momento que eu percebi que o que eu precisava para aquela emoção do medo, da insegurança, sair do meu coração, era descobrir uma forma de como fazer a minha empresa durar, essa é a resposta. Então agora eu sei o que é que eu preciso fazer para aquela ansiedade, aquele medo, aquela insegurança sair de mim. Qual é? Eu tenho que descobrir uma forma da minha empresa durar. Beleza, eu descobri isso. Aí você pode dizer, mas Roberto, eu não sei como fazer minha empresa durar. Eu não sei, ou seja, eu vou continuar com medo. Não, porque agora você precisa colocar na sua mente, pensar, refletir soluções, ferramentas para fazer a sua empresa durar. Então agora, ao invés de você ciclar naquela ansiedade, você vai ciclar agora em quê? Em como resolver o problema da sua empresa durar. Tudo bem, eu não sei. Como que eu posso ganhar dinheiro agora? Quais as ações eu posso ter agora para começar a gerar um benefício financeiro para mim? Neste momento, a tua mente vai te trazer soluções. Perceba, gente, que a todo momento aqui, nós estamos quebrando aqueles padrões mentais que faz você ficar naquele ciclo negativo. Nós estamos quebrando o padrão mental, focando a tua mente para trazer as soluções que você necessita. Certo? Então, ninguém sabe, bota na sua cabeça que não é só você que não sabe das coisas. Todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que está fora dessa live, eles não têm um direcionamento muito claro do que se fazer. Você está no mesmo ponto de partida do que todas as outras essas pessoas. Então, não se martirize em perder o seu tempo sentindo essas emoções porque você não sabe as respostas. Ninguém nesse momento sabe as respostas. O que você precisa fazer é
começar a fazer questionamentos para você que vai fazer você quebrar esse padrão emocional de ficar ciclando nessa emoção e trazer ações propositivas para resolver o problema do teu negócio, o problema do teu casamento, o problema do teu filho, aquelas emoções que talvez você não caminhe de maneira correta. E agora nós estamos num momento muito peculiar, mas isso não serve só para esse momento de quarentena não, serve para a tua vida como um todo. Então de repente você está lá no teu trabalho, certo? E aí chega o teu chefe, coloca um pepino na tua mão para resolver, e você não sabe como resolver. Aí muitas pessoas nesse momento, elas ficam como? Elas ficam inseguras, elas ficam ansiosas, elas ficam tristes. Nossa, eu não sei como fazer isso aqui, eu vou ser demitido, meu chefe vai vir, vai me demitir. Aí o que acontece? Ao invés de você gastar o teu tempo, a tua energia, a tua disposição, a tua criatividade, focando em ações que vai trazer as respostas para você resolver aquele problema, você perde o seu tempo sentindo as emoções, certo? Daquela emoção negativa que te paralisa. Ou seja, se eu tenho medo e eu me mantenho ciclando naquele medo, naquela angústia, eu não vou ter ações que façam com que eu saia daquilo. Então, fazer perguntas como essa vai me tirar daquele processo onde faz com que, ao invés de eu focar no negativo, eu passe a focar no positivo. Certo? Então entenda isso, é muito importante, gente, vocês entenderem esses padrões mentais. Um padrão mental, ele é um ciclo. Se você quebra aquele ciclo em qualquer ponto, você quebrou aquele padrão. E quebrar aquele padrão vai te ajudar a sair daquela emoção que você está sentindo. Todo padrão mental, emocional, ele é um círculo, certo? Quando você quebra aquele círculo em algum ponto, você quebrou aquele padrão de pensamento e agora você pode sair daquele estado que você estava sentindo e realmente ir para um estado que você deseja ir. Entendemos até aqui? Estamos na mesma página até aqui? Seja curioso, tá? Eu vou repetir as 4 perguntas que você pode fazer para você mesmo, para quebrar aquele padrão de ciclo emocional, tá bom? Vai lá, Primeira pergunta que quebra um padrão e faz você controlar suas emoções. O que eu quero realmente sentir? Sempre questione a sua emoção. Por quê? Questionando a sua emoção, você sai daquele ciclo do automático, tá? Outro ponto. O que eu teria de acreditar para sentir da maneira que eu estou sentindo? Lembra, toda emoção ela é proveniente daquilo que eu acredito. Se você está sentindo alguma coisa, é porque você acredita em algo. Questione essa crença. Questione essa crença, como eu acabei de explicar. Eu estava ansioso. Por quê? Porque eu passei a acreditar que a minha empresa poderia não sobreviver. Quando passou pela minha cabeça que a empresa de desenvolvimento de aplicativos de software ela não poderia sobreviver, isso gerou ansiedade em mim. Então, onde eu quebrei esse ciclo? Quebrei no ponto onde? Mas ela pode sobreviver. Não precisa ser dessa maneira. Aí eu vim com a outra pergunta. Terceira, o que eu estou disposto a fazer para criar uma solução e resolver o problema ou dominar a situação? Entendeu? Eu quebro o padrão e automaticamente jogo lá uma pergunta que me traz uma solução. Então, por exemplo, eu estava com medo da empresa quebrar. Eu questionei essa crença. Rapaz, não precisa ser assim. A empresa não precisa quebrar. Quem disse que ela vai quebrar? Pelo contrário, nós vamos passar por esse processo da maneira menos traumática possível. Quebrei aquele padrão. Beleza, mas só quebrar o padrão não é suficiente. Concorda comigo? Só você dizer assim, não, minha empresa não vai quebrar não, e ficar de braços cruzados não vai resolver o problema. Você precisa agora o quê? Trazer uma ação. Lembra do que eu já falei nos episódios anteriores do Sementes do Sucesso? Quando a gente toma uma decisão, o que faz essa decisão realmente se tornar realidade é uma ação efetiva. Então, se você quer resolver algo na sua vida, você tem um problema, e você toma uma decisão, rapaz, olha, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou criar um novo produto aqui dentro da minha empresa. Um produto onde eu vou conseguir vender virtualmente. Eu não vou precisar presencialmente estar no local das pessoas, mas eu vou vender um produto virtualmente. Beleza, você tomou essa decisão.
No momento que você tomou essa decisão, o que é que efetivamente vai designar que essa emoção, que essa decisão foi efetiva? Uma ação. Então você designou o produto que você vai fazer novo, beleza. Qual é a ação que você vai ter agora para transformar essa ideia de um novo produto em algo palpável? É o quê? É contactar um novo fornecedor? É você escrever no papel como vai ser esse produto? É montar um site, um aplicativo, você entrar em contato para buscar orçamentos de empresas que fazem isso se você não fizer? Essa é uma ação. Toda decisão, ela tem que ser imediatamente gerada uma ação, porque só a ação transforma uma decisão em algo palpável. Tá bom? E a última pergunta é: o que eu posso aprender com isso? Gente, instala esse programinha do aprendizado com isso, que é fantástico. É fantástico. Ele quebra o padrão muito rapidamente. Nós estamos falando aqui de emoção, né? Mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Coisas que você não sabe, situações que você precisa ser melhorado, gaps que faltam na tua questão emocional, na tua questão técnica. Você se deparar com alguma coisa que você não sabe, o que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso aprender agora para essa emoção ir embora? Tá bom? Isso, gente, é só o terceiro passo, tá? Nós vamos agora para o quarto passo de como controlar a minha emoção. Seja confiante. Como é que a gente é confiante numa coisa? Presta atenção, muito provavelmente, quando o medo aparece no teu coração, ou uma ansiedade, ou uma insegurança, esta não foi a primeira vez que você se sentiu inseguro na vida. Muito provavelmente, outras vezes na sua vida, você já se sentiu assim, tá? Então, o que é que acontece? Você precisa voltar àquele determinado momento e descobrir como que você resolveu esta emoção. Todos nós, certo? Todos nós temos uma estratégia. Todos nós temos estratégias na nossa vida. Estratégias conscientes e estratégias inconscientes. Por exemplo, muitas vezes, quando você está triste, você tem uma estratégia de como sair dessa tristeza. Talvez você não saiba agora, conscientemente, qual é a sua estratégia, mas você tem. Por quê? Porque você já ficou triste e você já saiu dessa tristeza. Quantas vezes na vida você ficou triste e depois passou? Então, esse passo que você deu do estado de triste para o estado de alegria, esse passo aqui, é a sua estratégia. Lembra, uma estratégia, ela me leva de um ponto A para um ponto B. Uma estratégia, ela me leva do estado atual para um estado desejado. Por exemplo, eu quero ir daqui para São Paulo. Isso é meu estado atual, eu estou em Fortaleza. O meu estado desejado é ir para São Paulo, certo? Agora eu tenho que descobrir uma estratégia de como eu ir até lá. Eu posso escolher ir de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, de avião, de helicóptero. O como é a estratégia, certo? Tem estratégias que me levam mais rapidamente para o que eu quero e tem estratégias que me levam mais lentamente para o que eu quero. Todas podem me levar para onde eu quero, mas tem estratégias que me levam mais rápida. Por exemplo, eu quero ir daqui para São Paulo. Eu ir de avião é mais rápido do que eu ir de bicicleta. Os dois podem me levar a São Paulo, mas se eu tenho pressa, se eu quero fazer isso de maneira mais rápida, eu tenho que escolher a estratégia que me leva mais rapidamente para o objetivo que eu quero. Nas nossas emoções também funciona dessa maneira. A programação neurolinguística, ela descobriu uma forma de fazer com que você tenha excelência rapidamente em tudo que você quer. E esse negócio é chamado de modelagem. Modelagem, essa palavra, vem de um conceito chamado modelos. Eu vou trazer modelos de sucesso para a minha vida e descobrir como que aqueles modelos de sucesso resolveram os problemas dele. Então eu vou saber o que eles fizeram, o que eles pensaram, como eles fizeram, como eles pensaram. No momento que eu decifro isso, eu tenho uma modelagem completa. Pois bem, você pode fazer essa modelagem de você mesmo. Como? Lembra da última vez que você ficou muito triste? Lembra da última vez que você ficou muito ansioso? Lembra da última vez que você ficou muito inseguro? Então, aquele era o teu estado atual. Talvez, depois de uma semana, de um mês, você ficou tranquilo, não ficou? Ficou. Esse é o teu estado desejado. Agora eu te pergunto, o que você fez naquele dia que você estava triste para sair da tua tristeza? Pronto.
essa estratégia, esse como que você fez, é algo que você pode aplicar agora. Talvez seja difícil você entender agora ou perceber o que você fez, porque muitas das nossas emoções, muitas das nossas atitudes, cerca de 95% dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Então, trazer isso para o consciente, às vezes, é complicado, tá? Então, o que é que você precisa? Você precisa, neste momento, parar um pouco e refletir. Refletir qual foram os passos que você caminhou para que você pudesse mudar esse processo. Naquele dia eu parei e pensei em outra coisa. Naquele dia eu lembro que eu fiz assim. Eu lembro que naquele dia, quando eu estava triste, eu conversei com um grande amigo meu. Vou tentar. Naquele dia eu fui ler um livro. Naquele dia, para eu sair daquele estado, eu fui escutar música. Naquele dia eu fui direto para a academia. Naquele dia, ou seja, existiu algum passo que você fez. Você só precisa trazer esse passo para o teu consciente. E trazendo esse passo para o teu consciente, você vai poder repetir isso hoje. Antigamente, hoje eu não faço mais isso, mas antigamente eu tinha o padrão de anotar as estratégias emocionais que eu tinha, certo? Então, por exemplo, quando eu estava com raiva, eu anotava o padrão de como eu saía daquela raiva. Eu anotava o padrão de como eu saía daquela ansiedade. Depois, com o tempo, por que eu anotava? Porque eu ainda não era proficiente em buscar esses modelos mentais no meu cérebro. Então, o que é que eu fazia? Eu anotava. Depois, com o tempo, lembra, a mente aprende pela repetição. Eu fui treinando tanto essa mudança de padrão de comportamentos, padrões emocionais, que hoje, automaticamente, eu ciclo. As emoções, os pensamentos, gente, eles vêm por causa dos estímulos externos. Então, por exemplo, você passa o dia escutando notícia ruim. É natural que o teu pensamento processe tudo aquilo que você escutou e ele confabule, né, uma crença, um pensamento negativo. Se você deixar aquele pensamento tomar conta de você, quando você menos esperar, aquilo vai estar muito grande. Ou seja, mate, certo? O monstro no início. Não deixe aquele pensamento tomar muito conta de você, não. Mude a forma como você está se sentindo. Use das estratégias que você tem para que você mude aquele padrão comportamental. E mudando esse padrão comportamental, você também vai mudar aquela emoção que você está sentindo. Tá bom? Nós já estamos muito próximos aqui, a live foi muito boa hoje, passei muito conteúdo, nós já estamos chegando aqui no final da live, já passou muito rápido, pelo menos para mim, né? Hoje eu falei do terceiro e do quarto passo, ontem eu falei do primeiro e do segundo passo, amanhã eu vou falar sobre os dois últimos passos e depois, gente, eu vou ensinar vocês, tá? As 10 emoções do poder. Depois desses passos, eu vou ensinar vocês a decifrar, nós vamos passar por emoção. Então, por exemplo, quando você estiver triste, incapaz, qual é a mensagem que pode vir e como repetir? O tédio, a impaciência, a apreensão, como é e como foi repetir. Então, assim, eu vou ensinar para vocês emoção por emoção, depois de amanhã, tá bom? Mas para isso você precisa aprender como dominar as suas emoções e esses 6 passos, tá? É a melhor forma de você fazer isso. A Iana deve estar fazendo aí um resumo e ela vai colocar aí no projeto do Sementes, lá no treinamento dela, e eu vou compartilhar aqui também, tá bom? Por último, eu quero agradecer a presença de todos vocês, lembrando que todos os episódios anteriores do Sementes do Sucesso, se você gostou desse, estão lá no YouTube, tá? A live vai ficar aí gravada durante 24 horas, se você gostou, dá para você compartilhar com as pessoas que você ama, e foi muito rico a live de hoje, teve muito conteúdos e aprendizados, coisas práticas que você pode fazer e aplicar agora, tá? Lembrando que eu tenho um canal também no Telegram. Basta você, quando terminar a live, clica lá no link da bio e vai ter lá Telegram, clica e se seu celular tiver o Telegram instalado, você entra lá e tem áudios bacanas,
muito legais, tá bom? Gente, estão pedindo aí para eu falar os passos. Eu vou falar, gente. Passo 3. Seja curioso sobre as mensagens e as emoções que estão lhe oferecendo. Como que eu faço isso? Como que eu sou curioso? Fazendo aquelas quatro perguntas que eu ensinei, tá bom? Outra, quarto passo, seja confiante. Como é que eu sou confiante? Modelando o que já passou. Modelei o que passou, trago para o dia de hoje, eu consigo fazer isso, tá bom? Lembrando que hoje à noite eu vou ter a live do Momento Transforma, que é uma live onde eu entrevisto uma águia, ou seja, quem é a águia? Quem já fez o nosso treinamento, tá? Treinamento DL de desenvolvimento e liderança e teve grandes resultados. E hoje eu vou estar conversando com uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Fernandinha, né? Lá de Natal. E nós vamos ter aqui muita coisa para conversar. Ela é uma pessoa fantástica e com certeza ela vai ter muito aprendizados para nos passar, tá bom? Agradeço a presença de vocês todos, lembrando que amanhã nós estamos aqui de volta com mais um episódio do Sementes do Sucesso, tá bom? Um grande abraço, um beijo, um excelente dia para vocês e vamos ciclar no positivo. Estamos juntos e é só o começo. Tchau!